Gerais e pré-candidato à presidência pelo Novo, Romeu Zema, acabou de falar lá na Marcha pelos Prefeitos, na Marcha dos Prefeitos que está acontecendo em Brasília, sobre o escândalo de Flávio Ivorcaro. Depois de participar da Marcha dos Prefeitos, como eu estava explicando para vocês, vamos ouvir um pouquinho o que o Zema falou. Bom, o que eu falei, eu continuo dizendo, eu fiquei decepcionado. As explicações para mim não foram convincentes e precisamos tê-las. E o Brasil precisa de um presidente que, para fazer as mudanças necessárias, precisa ter credibilidade. E eu comentei ontem em Santa Catarina, apesar de morar em Belo Horizonte, que é a mesma cidade do banqueiro bandido, eu nunca tive uma reunião com ele, nunca tive um encontro com ele, nem oficial, nem informal. Não tenho ele na minha agenda de telefone. Então me parece que esse banqueiro bandido foi atrás de pessoas para quem ele via que seria bem recebido. Na minha porta ele nem pediu audiência, nem pediu reunião. Porque eu acho que ele sabia que a minha maneira de atuar é algo é o oposto do que ele faz, né? Sempre paguei meus impostos, nunca dei cano em ninguém, muito menos no Fundo Garantidor de Crédito. Então, ele sabia muito bem para quem está aparecendo. E no meu caso, ele não apareceu e eu fico até estranhando, né? Dele nunca ter procurado o governo de Minas Gerais, que está lá ao lado dele, né? Belo Horizonte. Coloca as meninas aqui em tela para mim, que as declarações do ex-governador de Minas, do pré-candidato, são interessantes. Nath, vou começar com você. O Zema basicamente repetiu o que ele tinha falado ontem à noite, né? Que ele ficou muito decepcionado com o Flávio Bolsonaro e disse, olha, eu nunca recebi. Nunca me encontrei com um banqueiro bandido, apesar dele ser de Minas, ser da minha cidade, Belo Horizonte, ele, para mim, nunca pediu reunião. E por que é interessante o que ele está falando? Porque a primeira reação de Romeu Zema, quando soube do escândalo do Flávio Bolsonaro com o Daniel Vorcaro, de que o Flávio estava pedindo dinheiro para o Daniel Vorcaro, para o financiamento do filme do pai, sobre a história de Jair Bolsonaro, também foi muito firme, né, de fazer uma crítica forte ao Flávio Bolsonaro, diferente da reação de Ronaldo Caiado, que ficou ali em cima do muro, dizendo que precisava investigar. E ele foi muito criticado pelo PL. O PL ameaçou romper pontes, disse que o Zema estava se precipitando. O Zema ameaçou ali recuar, disse que era uma página virada, mas agora voltou firme. A gente percebe nas pesquisas de opinião que o eleitor, o Flávio, perde espaço entre os independentes, mas esse eleitor ainda não escolheu o candidato. Romeu Zema parece estar querendo se posicionar como um candidato independente para tentar buscar esse eleitor, Natália Fruê. Pois é, Raquel, e aí, pela declaração de hoje de Romeu Zema, fica claro que ele está modulando o tom. Ele está modulando o tom porque aquela primeira declaração, logo depois do vídeo, ela pegou mal naquele eleitor mais raiz, que também Zema estava conseguindo conquistar de alguma maneira, depois que ele veiculou aqueles vídeos sobre o STF, fazendo uma sátira em relação aos ministros que aparecem no caso do Banco Master. Depois disso, Zema viveu uma ascendente nessa repercussão, nesse monitoramento de redes sociais. A partir do vídeo em que ele chama, ele fala claramente contra Flávio Bolsonaro, isso teve uma reversão. E aí, então, me parece que a campanha de Romeu Zema faz um ajuste no tom. Ele não ataca de forma direta Flávio Bolsonaro nessa fala, mas ele diz: eu, Zema, nunca me encontrei com um banqueiro bandido, dizendo, eu estou ileso nessa história, você pode confiar em mim. Traduzindo, foi isso que Zema tenta dizer. E aí, claro, como você disse, para conquistar esse eleitor independente, porque eles também percebem, neste momento de fragilidade de Flávio Bolsonaro, que há um anseio por um outro nome. Quando a gente monitora
nas reações a Flávio Bolsonaro, algumas pessoas até vão nas redes sociais de Flávio Bolsonaro dizendo que são eleitores de direita, conservadores, mas que imploram, fazem um apelo para que ele desista, para não ter mais 4 anos de PT. É esse o tom de muitos eleitores. Por isso, Zema se apresenta então como aquele que, até agora, e ao que tudo indica, sai ileso do caso Master e se mostra como uma espécie de porta-voz desses eleitores, Raquel. Tentando conquistar esse voto. Agora, Basília, para isso, ele está queimando pontes com o PL. Vai sair caro para ele essas pontes que ele está rompendo com o PL? Porque existe ali a possibilidade de unir forças num segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele mesmo falava em ocupar talvez um ministério no governo Flávio Bolsonaro. Zema está marcando uma posição e tentando atrair os eleitores independentes. Agora, está rompendo pontes com o Partido Liberal. Vai sair caro? Qual é a sua análise? Olha, Raquel, na política nunca diga nunca, né? Mas a preço de hoje, o Romeu Zema é pessoa não grata no Partido Liberal, especialmente no núcleo mais bolsonarista, né? Ele se prejudicou muito nessa articulação de possível aliança para um segundo turno. Estava sendo cotado já agora para ser vice de Flávio Bolsonaro. Uma semana antes da polêmica, né, envolvendo o áudio divulgado pelo Intercept Brasil, ele tinha reafirmado que era pré-candidato, ou seja, cabeça de chapa, não foi já emendando com o Flávio Bolsonaro. Mas a expectativa, dizem os interlocutores de ambos os lados, é que isso acontecesse em algum momento antes de dar início mesmo a campanha para primeiro turno das eleições. A possibilidade de Zema ser o vice de Flávio Bolsonaro era real. A gente ouviu aqui, a plenos pulmões, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, dizendo que era um vice ideal, né? Claro que há sempre aquele discurso de preferimos uma mulher porque teria um perfil diferente de voto, né? A participação feminina nessas eleições, numa chapa tão importante como a de presidência, mas ter o Zema na chapa, na avaliação de integrantes do PL, era garantir o voto dos mineiros. E já que dizem que quem é eleito em Minas é eleito no Brasil, então havia uma ideia deles de que o Flávio, junto com o sobrenome Bolsonaro, garantiria os votos do Brasil. Mas em Minas viria o Zema para completar a tabelinha de votos dos mineiros. Esquece essa história, pelo menos por hoje, mas eu digo, nunca diga nunca. Hoje não há possibilidade de unir Flávio com Zema, nem na mesma chapa, nem como uma aliança, nem como um apoio crítico, né? Que até teve gente nas eleições passadas que não queria estar na chapa de Lula, mas para ir contra Bolsonaro, disse que sairia com um apoio crítico. Hoje, nem esse tipo de apoio os aliados aí do Flávio estão interessados. Mas olha como a história muda e destoa bastante. Em 2018, né, uma das primeiras eleições do Romeu Zema, o mote da campanha dele era o Bolsozema. Então, hoje, ele está tentando se descolar do Bolsomaster. É muito difícil ele dizer que não tem master aqui no meu território. Mesmo eu sendo de Minas Gerais, nunca tive nenhuma relação com o mineiro Daniel Vorcaro. Mas ele tinha uma relação ideológica, política, enfim, infinita com o bolsonarismo, porque eles somaram votos suficientes para Zema ser reeleito governador de Minas Gerais. Agora, dizer que dessa articulação política eu não sou pai, né? Não faço parte dessa família, é muito contraditório esse discurso a 5 meses das eleições, né? Então, semana passada, estamos na mesma chapa, estamos unidos contra o Lula. Hoje, eu não quero nem olhar para Flávio Bolsonaro e nem conheço Daniel Vorcaro. Realmente, ele está colocando os pés pelas mãos e pode ser apontado aí, até podem vir informações que contradigam o que
o próprio Zema está dizendo. Agora, um fato é relevante. A posição de opositor a Flávio Bolsonaro, nessa história toda, deu muita visibilidade para o Romeu Zema nas redes sociais, nas pesquisas de intenção de voto. Ele pode estar perdendo público entre esses mais convertidos do PL e do bolsonarismo, mas ele acabou chamando a atenção daquele tal eleitorado moderado que não quer saber de candidato com rabo preso. Ainda não se converteu em votos, né? É impressionante que isso aparece nos levantamentos. Ele ainda não conseguiu capturar aquele voto que sai de Flávio Bolsonaro. Esse voto ainda continua votando, esse eleitor ainda continua votando entre os indecisos, votando branco, votando nulo. Vamos ver se esse esforço nas próximas pesquisas, se o Flávio for realmente perdendo esse eleitor e se esse eleitor migra ou não para Romeu Zema, se ele consegue ou não aparecer como uma terceira via. Obrigada pela análise, Natália Fruê. Obrigada pela análise, Basília Rodrigues.